Você sabe a diferença entre Foucault e Karl Marx? Há uma diferença, inclusive uma diferença temporal, espaço-temporal. Mas eu fiz aqui um resumo baseado numa impossibilidade teórica. E qual seria essa impossibilidade teórica? A impossibilidade teórica de você fazer um confronto entre uma teoria social e outra teoria social. Eu vou explicar isso, mas depois da vinheta. Zé dos Preá, a cunha na vinheta. Audio Jungle. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, sempre tem uma tuia, um balai de livro. E eu tô tentando fazer uma síntese, uma coisa que seja rápida. E aí eu escrevi 10 pontos certinhos. Eu não sei, inclusive, se o título tá como tá aqui. Aqui é Marx versus Foucault. Por que nunca houve um embate teórico? Eu não sei se o título tá mais apelativo. Será que eu fiz alguns clickbait? Não sei. Bem, mas eu vou ter que me concentrar. A síntese. 10 pontos. Primeiro ponto. Ninguém consegue conhecer a totalidade da obra dos dois e fazer uma síntese. Ambas são de extrema complexidade. Você sabia que o Capital tem 3 volumes? Na verdade, ele foi escrito em 4 livros. E há diferença entre livro, tomo, volume, etc. E tudo mais. Inclusive, o quarto livro foi escrito a partir de manuscritos que Engels escreveu, a partir de manuscritos e tudo mais. Ou seja, é uma vida inteira dedicada a um sistema, uma teoria social. Enfim, é importante, a título de informação para você entender o quão complexo é isso. E quanto assim, em termos de filosofia, a gente está familiarizado com isso. A maioria das pessoas pensa em filosofia como uma coisa assim abstrata, metafísica, tal. Não, filosofia é muito mais que isso, é muito mais complexo. Mas vamos lá. 2. Cada autor exige toda uma vida acadêmica do pesquisador. Ou seja, a filosofagem influencer não entende nem do Capital, nem da microfísica do poder, enfim, a chamada assim, microfísica do poder, porque existe uma espécie de Foucaultianismo por aí e tudo mais. E eu roubei essa informação de um conterrâneo meu, é o Jones Manuel. Inclusive o meu nome, Carlos Manuel, também é Manuel. Mas o Filosofia de Tudo, o Filosofagem Influencer não tem nome. Aliás, tem Carlos, só Carlos. Para que eu falei isso? Enfim, para nada. Cada autor exige uma vida acadêmica, então assim, é difícil esse conflito, né? Porque você criar uma teoria social significa criar uma teoria social. E outra teoria social com nível de complexidade igual ou parecido ou idêntico torna a obra difícil de ser derrubada. Por isso que é difícil. E a maioria das pessoas prefere o lado Foucaultiano da coisa, que é o lado que justamente estamos mais imersos na microfísica do poder que atua no imaginário popular e que, enfim, está no imaginário popular, né? E que a galera nem sabe o que é, né? Muito menos eu, porque eu não me aprofundei em Foucault, enfim. Mas aí faço minhas apostas e tudo mais. A vida, filosofia também requer um pouco de você observar as coisas, enfim, observar, né? E absorver o que é bom, e depurar,
enfim, daí a palavra crítica, daí a palavra análise, que também tem uma coisa de dissolver para entender, enfim. Ponto 3. Não basta ler a Microfísica do Poder ou Vigiar e Punir e confrontar com o Manifesto Comunista ou o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Sabe de quem? De Marx. Sabia que Marx escreveu várias outras obras, muitas. 18 de Brumário de Luiz Bonaparte é uma delas. Ele escreveu as lutas de classes, na França. Ele escreveu as lutas de classes nos Estados Unidos. Ele escreveu com Engels a Sagrada Família. Ele escreveu póstumamente uma obra de manuscritos, a ideologia alemã, que pega um pouco da questão da ideologia alemã, como ela foi formada a partir do hegelianismo. Ele faz a crítica da filosofia do direito de Hegel, que é a última filosofia do direito, a mais atual, que forma, inclusive, faz a forma do direito no mundo, praticamente todo. Assim, ou no Brasil, a forma do direito. A forma do direito, ela é juspositivista, que é o Estado como ser em si, o ser para si, de Hegel. E Marx faz a crítica, ou seja, pegar em pedaços, dividir, analisar cada ponto e tudo mais, e utilizar a mesma dialética, ou seja, a dialética hegeliana, para fazer a crítica da filosofia do direito de Hegel. O que não necessariamente esgota o assunto, porque é muito grande. Eu vou para o ponto 4. O Capital eu já falei. Essa parte eu já falei. Então, ponto 4 eu falei antes. Você já sabe que não é uma obra que se lê assim, tomando uma cerveja gelada e tudo mais, tal, e tá lendo aqui. Não. Você lê, por exemplo, 100 minutos para entender Aristóteles. 100 minutos para entender Nietzsche. 100 minutos para entender de uma coleção que tem aí. Mas eu indico essa coleção, eu coloco, inclusive vou colocar inclusive abaixo, porque é bem melhor do que estar lendo, sei lá, esses autoajuda aí, autoajuda barata. Pior ainda, é muito mais. Então, assim, entre isso, inclusive o livro é do tamanho de um celular, então ocupa pouco espaço, entendeu? Então vou colocar dica de leitura também, porque para quem não gosta de ler é muito atrativo, as letras são grandes e tudo mais. Eu tenho uns 4 da coleção aí, que eu achei interessante, tem até a parte, tem crítica também aos autores e tudo mais. Ponto 5, ambos são obras de uma vida inteira, como eu falei, no ponto 1, eu falei já no começo, enfim, eu não sou acostumado a seguir roteiros ponto a ponto, eu não sou, no meu canal não rola isso. Enfim, 6, esse é o ponto 6, sim. Você não acredita mesmo que vai entender Freud? Eita, eu tava falando da coleção, aquela coleção. Você não acredita mesmo que vai entender Freud em 100 minutos, né? É só o petisco para acompanhar a gelada. Mas é melhor que autoajuda, como eu falei já. 7. Foucault, Michel Foucault, é de tanta complexidade que não existe nenhuma crítica profunda de autores marxistas à sua obra, apenas pequenas alfinetadas, nada de tão significativo. Ou seja, o que temos de mais... E veja bem, quando eu falo em Foucault como filósofo, como pensador, eu não estou falando nele como alguém assim, que representa a direita, ou a extrema-direita, enfim, o neoliberalismo, não necessariamente assim, sabe? Mas qualquer um que não queira adotar referenciais marxistas, puxa para esses referenciais, que são da estrutura
Só que o estruturalismo filosófico tem toda a sua complexidade, mas a obra de Foucault não se esgota no estruturalismo. É isso que eu quero chegar. A obra de Foucault não se esgota na microfísica do poder, não se esgota em vigiar e punir, não se esgota. Então, você tem categorias e camadas e camadas e camadas na obra de Foucault que, assim, faz com que você meio que não queira penetrar tanto na obra e ache que acaba achando que tudo que ele diz está certo. No caso do marxismo, também isso acontece, só que acontece de uma maneira muito peculiar, diferente. No caso do marxismo, surgem marxismos plurais. E assim, é como tudo. Por exemplo, o cristianismo não é uma religião. Existem Jesuses e mais Jesuses na mente e no imaginário popular de cada um. Então, vamos lá. Voltando à questão de Marx, por exemplo, existem marxismos, existem correntes e mais correntes. Aí você tem uma doutrina marxista, não sei o quê. Você tem o próprio Marx. E isso eu tenho referenciais, inclusive, acadêmicos. Isso foi dito numa aula que eu vou colocar até o link aqui abaixo, do professor José Paulo Neto, que é professor emérito da UFRJ, se não me engano, e ele fala, inclusive, Marx dizia que ele não era marxista, né? Então, assim, porque basicamente eu deduzo que é porque ele, assim, dizer, eu não sou Deus, então eu não sou uma referência assim inabalável, entende? Tem essa consciência, é óbvio, né? É óbvio. E aí, só que aí o que acontece? Você começa a ter hermeneutas da sua. Você começa a ter. Veja só, hermenêutica é interpretação, não tem nada a ver com marxismo, nada a ver. Mas acaba tendo. No fim das contas, acaba tendo os hermeneutas que colocam certos pontos, departamentalizam, né? O setor economia para cá, criam uma ciência, inclusive, chamada economia pura. Economia não existe na vida real, porque economia está ligada ao preço do dólar, ou se o padrão for ouro, está preso ao padrão ouro, e está preso a isso. E em relação a isso, existe um custo. Em relação a esse custo, existe política. O preço do pão, o preço da carne, o preço do feijão, o preço do arroz, o preço da cesta básica, o preço da diversão, porque o ser humano ele tem, por necessidade, trabalhar e descansar, e esse descansar inclui a diversão, que tem custo, e dentro do capitalismo isso é colocado como assim, mínimo existencial. Inclusive está na Constituição, o mínimo existencial. Que o salário mínimo ainda nem é, mesmo com o aumento que teve, ainda nem é o mínimo existencial ideal que seria para o padrão brasileiro. Não é. Não é. Mas, enfim. Cara, eu já fui longe. A vida pessoal. Aí temos Foucault com questões pessoais duvidosas, quando se critica Foucault e tudo mais. Em relação a Marx, também há críticas a modos pessoais, mas não escandalosos como o de Foucault, que, se eu não me engano, envolve abuso. O caso dele é mais grave, de Foucault. Mas aí que tá. Numa obra de Nietzsche, por exemplo, ou na obra em que o filósofo, ou o pensador, ou seja lá quem for, se confunde com a obra, vale a pena, é interessante você conhecer a biografia. Agora, quando a obra não se confunde com o autor, é uma obra acadêmica
que teve que passar por uma banca examinadora, por todo um processo acadêmico para poder ser colocado como ciência, filosofia e tudo mais, do campo das ciências sociais e essa coisa toda. Então, você tem que ver a ordem cronológica também. Então, o volume do Capital, ele é, assim, ele é uma obra de uma vida toda. E isso é uma entrega de uma vida toda mesmo, para entender o fenômeno Capital. Inclusive, tem uma fenomenologia disso. Inversa a fenomenologia do espírito de Hegel. E Hegel está ligado a esse lado. Microfísica do poder, ela já incorpora outros elementos não hegelianos, porque já é mais recente, aí incorpora existencialismo, enfim, incorpora um monte de coisas que aí já está fora do meu alcance, porque, como eu disse, é impossível, por isso que o debate é impossível, porque quando é uma teoria social, o debate se torna impossível. É diferente de você, por exemplo, pegar um experimento científico que possa ser testado em laboratório. Você pode testar aqui, testar ali, testar acolá e dá tudo certo, então aquilo é científico e é comprovado e está testado, está experimentado. Um experimento social significa modificar uma sociedade e ver como funciona, cara. Ou seja, você faz das pessoas, as próprias cobaias do experimento. Entende a diferença entre teoria para física e teoria para a ciência social? Que envolve experimento e tudo mais, mas que tem limites muito maiores, porque para experimentar com seres humanos não é a mesma coisa. É necessário diálogo, é necessário dialética, é necessário você, por exemplo, você ter o capitalista dizendo, não, eu preciso estudar Marx porque eu tenho que entender o fenômeno do capital, como é que ele funciona na sociedade, por que que ele tende ao colapso, por que que existe o fenômeno do capitalismo tardio, onde a desigualdade é tanta que você não tem nenhuma classe média que consuma o excedente da produção. E se não tem excedente da produção sendo consumido, você tem um processo de fabricação de dinheiro do nada, você tem um colapso. As pessoas desacreditam do sistema, enfim, é complexo. Então, assim, para você manter o sistema funcionando, você precisa ter uma classe média, você precisa, por exemplo, quando as pessoas falam em reforma de base, e tratam de ser comunismo não é. É você pegar a base, que é muito desigual, e colocar todos numa base mais elevada. Daqui para cima, as pessoas disputam no capital lá e tudo mais. Mas aqui você tem uma base existencial, uma base que tem acesso a tudo, inclusive lazer. E a partir daí ela decide se ela pode competir mais para cima ou não. Mas precisa essa base ser mais elevada e não ter pleno emprego. Só que no capitalismo é um problema complexo. Não dá para falar aqui. Não dá. Já falei demais, cara. 21 minutos, eu não sei se eu vou recortar isso, quanto eu vou recortar. Eu pensei que eu ia fazer um vídeo de 5 minutos. Nossa. 10. Tem um ponto... Não, sei lá. Não é possível estudar filosofia contemporânea sem passar por esses dois autores. Todo o manual de história da filosofia contempla, mas é impossível confrontar as visões da totalidade de cada autor, onde temos apenas sínteses. Veja bem, você pegar, por exemplo, um manual de filosofia, você pega Marx. O que é que o autor do manual de filosofia fala sobre Marx? Aí tem lá um resumo. Aí você pega esse resumo, lê, marca todinho, não sei o que tal, e pá. E você pega um resumo sobre Foucault, não sei o que, ou Nietzsche, para poder... Não dá. Não é assim. Não é assim. Você não estudou a obra do autor inteira para entender o processo, como é que é. Nem estudou a obra do outro autor inteira para poder...
Você não tem como comparar, porque você não tem como mergulhar totalmente em um, nem como mergulhar totalmente em outro. Então, ou o cara escolhe mergulhar em um, ou escolhe mergulhar em outro, e estudá-lo profundamente. E quem quer tentar ser generalista, não sei o que tal, acaba adotando posturas também, mas sempre vai ter uma tendência a ser influenciado por quem mais ele foi exposto no campo acadêmico, filosófico. E para isso, você só consegue ter resposta, enfim, muito além do que esses 10 pontos são capazes de responder e do que é possível se colocar em termos de conteúdo num vídeo que eu quero que seja curto no YouTube, que já está passando aqui de mais de 20 e tantos minutos. E eu vou deixar assim mesmo, eu vou cortar pouco ele. Vai nessa vibe, nesse espírito mesmo. As pessoas estão muito correndo, preciso. É necessário mais pausas. Pois é. Beijo, falou.